A questão é, tem feito muitas entrevistas sobre saúde e hoje nós vamos continuar. Vamos conversar com o Dr. Aristóteles Alencar sobre tabagismo, principalmente com doenças coronarianas. Dr. Aristóteles, qual o problema do fumante em relação às coronárias? Então, o cigarro, ele é uma substância que afeta, obviamente que a nossa entrevista é sobre doença do coração, mas não temos que esquecer que o cigarro ele pega o organismo como um todo. Ele é responsável. Hoje, o ser humano morre no mundo todo, a primeira causa de mortalidade é coração. E segundo, câncer. E por trás da mortalidade do coração nós temos doença coronária. Então, e o cigarro ele responde aproximadamente por 90% dessa mortalidade. Porque se faz muita propaganda em relação ao câncer para o fumante. E na realidade as coronárias são mais prejudicadas. Porque, observe bem, quem morre primeiro é o fumante em relação ao coração. Porque o câncer ele é lento. O câncer precisa de uma exposição de 20 anos, 22 anos, 25, dependendo da resistência, dependendo do número de cigarros fumados e dependendo do tempo que a pessoa fuma, né? 30 anos, 40 anos. E no entanto, a doença do coração, ela aparece em torno de 45 a 50 anos. De fumante. De idade. De idade. De idade. Então, perigoso mesmo. E no caso, homens e mulheres, quem é que fuma mais e quem que é mais prejudicado na realidade? Olha só para você ter uma ideia, em 1950, a estatística americana não mostrava nenhum caso de câncer de pulmão em mulher, só câncer de mama. Hoje o câncer de pulmão na mulher está muito próximo, assim, já ultrapassando o câncer de mama. Mas ainda é o homem que fuma mais que a mulher. Consequentemente, o homem morre mais que a mulher, em função disso. Agora nós temos um agravante em relação à mulher, que depois da menopausa, eu particularmente fico muito assustado quando eu vejo uma senhora menopausada, ou seja, depois de 50 anos, após que ela para de menstruar, que ela fuma. Porque na vida sexual ativa, na vida hormonal ativa, o hormônio estrogênio protege a parede do vaso. Quando a mulher para de fumar, ela perde essa proteção. Então, o cigarro... Para de menstruar. Para de menstruar, ela para de produzir o hormônio e perde a proteção. Consequentemente, é uma vítima muito fácil do cigarro. Por outro lado, as que não perderam a produção do hormônio, fumam e usam pílula anticoncepcional, é outra bomba prestes a explodir. Então a mulher é uma grande vítima do cigarro. Principalmente nas coronárias. Principalmente nas coronárias. E os idosos? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos dois tipos de pacientes idosos. Eu trabalhei vários anos em instituição asilar. Você observa o idoso, vamos supor, com 85, 90 anos, já altamente comprometido, sem respirar, com dificuldade respiratória, etc. E você pede para ele parar de fumar, ele vai dizer o seguinte: olha, eu já estou assim, eu não paro mais. Aí você vai para o idoso aparentemente saudável. E ele responde da seguinte forma: olha, eu cheguei aos 90 anos, fumando e nunca adoeci, não vou parar de fumar. Ou seja, o idoso ele nunca para de fumar. E o mais grave, Aaron, o avô fuma dentro de casa. Passa para os outros. Principalmente para os netos. Serve de modelo para as crianças. Porque o idoso, quando você vai falar para ele em relação ao cigarro, ele não considera que você está preocupado com a saúde dele. Ele considera uma invasão da privacidade dele. Então o idoso, porque ele é idoso, ele é mais velho, ele não admite ser chamado a atenção. Então um problema seríssimo que nós temos é o tabagismo no idoso. E os fumantes têm mais tendência a infarto? Tem, isso não tem a menor dúvida. E por quê? Pode explicar melhor? Perfeitamente. Se nós observarmos vamos dizer assim, a evolução da doença, do infarto do miocárdio, é uma doença de muitos fatores. Nós temos primeiro a história familiar. Um paciente que tem um pai que morreu antes dos 50 anos, ele é um seríssimo candidato de doença do coração, ele é um seríssimo candidato a ter doença do coração. Então existe um viés familiar. Paciente que é hipertenso e não se trata, paciente que tem diabetes e não se trata, o paciente que tem colesterol alto, entope a artéria e não se trata, e fuma, ele vai morrer do coração. Então o cigarro, e o mais grave, se você tirar todos esses fatores, só o indivíduo fumar, ele infarta.
Então o cigarro ele lesa diretamente a parede da artéria. Essa lesão no parede da artéria dentro do cigarro, qual componente? Tem algum componente que acelera esse entupimento ou é todo de uma forma geral? Porque o cigarro ele tem 40 e pouco, 4 mil e poucos malefícios, não é isso? São mais de 4.500 substâncias químicas. Você tem o monóxido de carbono, que é o gás da descarga do automóvel. É como se você mandasse uma pessoa acelerar e botasse a boca na descarga e aspirasse aquilo, né? Tem acetona também? Todos. Se você imaginar, tem benzopireno. Então o cigarro, a fumaça do cigarro tem substâncias que iniciam o câncer, ou seja, que causam o câncer, substâncias que aceleram o câncer. Então é por isso que é importante que a pessoa pare de fumar. E no caso aí, o alcatrão proporciona isso também? O alcatrão é combustão, né? Nós temos, hoje, por exemplo, Manaus hoje não tem mais, mas quem passava ali no Educandos, naquela curva, tinha o mercado do carvão, né? Então as pessoas que utilizam carvão para combustão de alimentos, ferver água, etc., que vivem naquela fumaça domiciliar, eles têm uma chance maior de infartar. Então essa combustão é perigosa. Existem medicamentos que associados ao tabagismo aceleram o processo? Não, que é do meu conhecimento não, nenhum assim um medicamento que você use junto com o cigarro. O que ocorre é o seguinte, existe a maioria dos medicamentos que você utiliza fumando, ou seja, concomitante com o cigarro, eles perdem a ação. Então o cigarro, ele diminui muito a potência de remédio. Por exemplo, o paciente que tem asma, ele fuma, ele tem que aumentar a dose do remédio. Ou seja, o cigarro ele anula determinadas funções de medicamentos. E ele aumentando a dose do remédio também pode ser prejudicial em outra área. Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. E as pessoas que convivem com os fumantes, o risco de desenvolver doenças coronárias também é semelhante? É semelhante, e hoje nós temos, antigamente chamava assim, nós temos 3 tipos de tabagismo. O primário, que é a pessoa que fuma, ele joga o cigarro para dentro automaticamente. Tem o secundário, que é o passivo, é a pessoa que convive com o fumante e ele recebe a fumaça da ponta do cigarro. Para nós termos uma ideia, a ponta do cigarro queima em torno de 1000 graus Celsius, é uma combustão muito alta. Então a pessoa que está do lado, ele bota para dentro a fumaça que o fumante joga pela boca e o que sai da ponta do cigarro. E o fumante somente ele aspira a que vem pelo filtro. Então o fumante passivo ele fuma 2 vezes. Agora tem o fumo terciário, é a pessoa que vem, fuma na sala, deixa a sala, o termo que a gente usa é ficar empestado, né? Ou seja, impregnado, e a pessoa vem depois. Entra num táxi, por exemplo, que o motorista acabou de fumar, aquele cheiro impregnado na roupa, no estufado do carro. Então, o fumante passivo ele sofre tanto quanto o fumante principal. O fumo, de uma forma geral, o senhor mostrou-nos aqui um corpo humano. Ele não afeta só as coronárias. Agora, fugindo um pouquinho da sua área, mas tratando justamente da área do fumante em si, afeta quantos órgãos pode afetar o fumo? Olha, tudo que você imaginar. Nós damos mais atenção assim, para o pulmão, que é o órgão de maior impacto, é o que recebe a quantidade maior de fumaça, porque o pulmão, ele está aqui no tórax, ele é feito para receber oxigênio. Então, quando você inspira, você recebe ar limpo, oxigênio, mas o ser humano é o único animal que bota fumaça para dentro. Os outros animais, quando tem incêndio na floresta, eles fogem. E o ser humano, com toda inteligência, é o único que racionalmente, né, voluntariamente coloca para dentro. Então, quando você aspira, joga aquela fumaça lá para dentro, o estrago é muito grande. Então, o pulmão é o primeiro órgão afetado. O segundo é o coração. Mas nós temos problema de circulação periférica. O fumante ele perde as pontas do dedo. Temos impotência sexual por dificuldade. Assim como a coronária entope, nós temos as artérias do cérebro, as artérias do intestino, as artérias penianas, as artérias distais, tudo entupido. Ele destrói o organismo como um todo. Quando se deixa de fumar, qual o período que diminui o risco, passa a diminuir o risco de infarto e outras doenças? Olha só, é muito importante essa mensagem, porque o fumante, quando para de fumar, para o câncer de pulmão, são 20 anos. Então, a chance de eu parei de fumar em 1983.
Então eu já estou fora do risco de câncer de pulmão pelo cigarro. Ou seja, a chance de você ter câncer de pulmão é com uma pessoa, porque o câncer de pulmão não é só pelo cigarro, mas 90%, se eu tiver uma sala com 90 pessoas, 100 pessoas que tenham câncer de pulmão, 90 fumam. Então a grande parte é fumante. Os outros 10% é outro tipo de câncer relacionado com outras coisas. E o câncer de pulmão, 20 anos, infarto do miocárdio, 5 anos. Então uma pessoa que para de fumar, dentro de 5 anos ele está livre de ter infarto pelo cigarro. Pode ter por outro motivo. Então quanto mais cedo o fumante parar de fumar, melhor. Ótimo. Mais alguma recomendação? Nosso tempo se esgotou. Eu gostaria que o senhor desse uma orientação aos nossos telespectadores justamente sobre os riscos cardiológicos. Isso, eu agradeço a oportunidade. Eu assisto seus programas todo domingo, como eu falei, durante o café. E são cuidados básicos. Alimentação adequada, bebida alcoólica moderadamente, atividade física e o cigarro zero. O melhor cigarro é aquele que você não fuma. Não existe quantidade mínima. Pessoas que fumam um cigarro adoecem. Principalmente ficar longe de fumantes também. Principalmente. Obrigado.